Para obter certa tonalidade de tinta, Clarice mistura tinta vermelha e amarela. Observe o que ela diz. Para cada parte de tinta vermelha da mistura, utilizo 2 partes de tinta amarela. Ou seja, para cada parte de tinta vermelha, então cada parte seja uma parte de tinta vermelha. Para cada parte de tinta vermelha, ela utiliza 2 de tinta amarela. Então, vai usar 2 de tinta amarela. Então, uma parte de tinta vermelha, 2 partes de tinta amarela. O que é que acontece? O que é que acontece é que ela usa 3 partes de tinta. Então, o total de tinta que ela usa são 3 partes de tinta para fazer essa mistura, essa tonalidade de tinta. Então, uma vermelha e 2 de amarela são 3 partes no total. Aí vem aqui uma pergunta. Que fração, vou colocar aqui, que fração representa a razão entre a parte de tinta vermelha e a quantidade total de tinta obtida na mistura? Então, tinta vermelha só é usada uma parte. E o total de tinta da mistura. O total de tinta da mistura são 3 partes. Então, ela vai usar 1/3 de tinta vermelha nessa mistura, que é uma parte das 3 partes total. Vamos ver a outra aqui. Que parte de tinta amarela é a quantidade total de tinta obtida na mistura? Vamos lá. Ou seja, a tinta amarela, ela usa 2 partes. Veja o que é que ela diz. Parte de tinta amarela, ela usa 2 partes de tinta amarela. E a quantidade total de tinta obtida na mistura. A quantidade total, a gente já viu que são 3 partes de tinta. São 3 partes de tinta para fazer essa tonalidade. A parte de tinta vermelha e a parte de tinta amarela usada na mistura. Veja o que ela pede. Parte de tinta vermelha, ela usa apenas uma parte de tinta vermelha. Então, sobre a parte de tinta amarela, ela usa 2 partes de tinta amarela. Então, vai ser 1/2. Então, a metade de tinta vermelha em relação à amarela. Quantos litros de tinta vermelha e de tinta amarela são necessários para obter 30 litros de tinta da mistura? Observe, ele quer saber quantas partes de tinta vermelha e de tinta amarela ela usa. Ou seja, se você observar, são 30 litros. O total de tinta são 3 partes. Então, eu posso dividir o 30 litros em 3 partes, que vão dar 10 litros. Ou seja, 10 litros corresponde apenas a uma parte da tinta. Como são 3 de 10 dá 30. Como ele usa vermelha, ela só usa uma parte de tinta vermelha, então ela vai usar 10 litros, porque 10 litros corresponde a uma parte de tinta. E amarela, a tinta amarela, ela usa 2 partes de tinta amarela, então ela vai usar 20 litros de tinta amarela, que no total vai dar 30 litros de tinta. Você tem outra forma de fazer? Tem. Você sabe que o total são 30 litros, certo? E você vai usar de tinta vermelha 1/3 do total de tinta vermelha. Então, 1/3 de quanto? Dos 30 litros. Então, você vai usar 1/3 vezes 30. Então, 1 de 30 dá 30 e eu vou dividir por 3. 30 dividido por 3 vai dar 10, ou seja, de tinta vermelha vai usar 10 litros. Perceba que das duas formas vai ter que dar o mesmo resultado. Esse aqui é de tinta vermelha. Da tinta amarela, você usa 2 partes das 3 partes de tinta para obter aquela tonalidade, ou seja, usa 2/3 de tinta vermelha. Mas 2/3 de quanto? Agora, dos 30 litros que foram feitos. Então, 2/3 de 30 litros vai ser 2 de 30, que dá 60. 60 dividido por 3, que dá 20, ou seja, dá 20 litros, dá o mesmo resultado. Você também poderia dividir o 30 por 3, que dá 10, multiplicar por 2, que também vai dar 20, dá o mesmo resultado, ok? As duas formas você pode fazer que dá o mesmo resultado. Caso Clarice utilize 8 litros de tinta amarela na mistura, quantos litros de tinta vermelha ela deverá utilizar? Observe que ela usa uma parte de tinta vermelha, estão lembrados?
e 2 partes de tinta amarela. Ele está dizendo que usa 8 litros de tinta amarela. E a amarela são 2 partes, se você dividir o 8 por 2, vai dar 4. Então, vão ser 4 litros para cada, representando cada parte. Então, a parte vermelha também vão ser 4 litros de tinta vermelha e 8 litros de tinta amarela. Ou seja, uma parte e 2 partes de tinta amarela. Uma parte de tinta vermelha, então que corresponde a 4 litros, e 8 litros de tinta amarela, que corresponde a 2 partes.